O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte. Questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Resposta. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nota de Allan Kardec. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posto em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Comentário do Espírito Miramês para essa questão 152. Provas irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois, poderemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem e da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida, pois se ele vive eternamente e se somos seus filhos, temos direito a essa vida eterna. As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segredando na sensibilidade de suas consciências que a vida continua em todas as direções, e essa é a maior alegria do espírito, em saber que o túmulo não é o fim. Na Terra, muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens,
Mas a doutrina espírita rasgou o véu, anunciando com mais clareza, pelos fatos, que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, esta se acentua cada vez mais na medida em que crescem os talentos espirituais. Compete a cada um trabalhar nestas descobertas de si mesmo, estudar e meditar sobre esse transcendental assunto e não se esquecer de orar, pedindo a Deus para nos ajudar a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto nos conforta e nos anima. As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina, mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências, e essas experiências são individuais. O maior professor nesse caso é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo-Poderoso. Quem já encontrou na oração certo consolo, quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos espíritos agentes de Deus que velam por todas as criaturas do Senhor. A razão, por vezes, nos dá a notícia de que a alma sobrevive à chamada da morte, mas somente a intuição nos livra de todas as dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. Esses, às vezes, nos levam às sensibilidades maiores. Procuremos conhecer as vidas dos conhecidos como santos ou místicos, que logo entenderemos porque vivemos bem como a contínua comunicação que eles mantiveram com o mundo espiritual. A própria ciência, com o tempo, é que irá propagar a existência da alma. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais, verdades essas que todas as religiões vêm propagando há milênios. O Espiritismo desfraldou a bandeira da imortalidade, com provas das mais lúcidas. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua com mais amplitude de consciência.